Aleluia, graça e paz, igreja, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem está muito, muito feliz com Jesus essa noite? Glória a Deus, aleluia. Eu também estou muito feliz com o Senhor Jesus essa noite, porque Ele nos trouxe até aqui, né? Amém. Temos vivido dias corridos, dias difíceis, mas Deus tem nos sustentado e estamos aqui para adorar e exaltar o nome dEle, mais uma vez. Irmãos, eu queria que vocês estivessem abrindo a palavra comigo no livro de Eclesiastes, verso 3, capítulo 1. Deus é bom o tempo todo. Amém? A palavra diz assim. Capítulo 3, versículo 1. Primeiro. Amém? Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Só até aí, irmãos. Feche seus olhos e faça uma oração junto comigo nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que estamos aqui na sua casa. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha falar com o seu povo, assim como o Senhor falou no meu coração, na hora que eu estava preparando e estudando a palavra do Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de eu começar, eu vou contar um testemunho rapidinho, porque eu perguntei quem estava muito feliz com Jesus, e eu falei que eu estava muito feliz com a vida de cada um. E a igreja agora faz 3 anos, e há 3 anos a gente faz os pedidos de oração. Antes era um caderno e agora é a caixinha com os pedidos. E há 3 anos eu venho orando e pedindo para uma família, para que Deus trouxesse, e hoje ela está ali. E é motivo de muita, muita, muita alegria, porque na hora que eu vi ela ali, eu falei, meu Deus, Deus é fiel, é a resposta das orações. Se você tem um pedido de oração de todo o coração, não é a caixa que faz milagre, é Jesus, e aqui tem verdadeiros intercessores orando pela vida de cada um, amém? Irmãos, entrando na palavra, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quem já ouviu falar da doença do século? Alguém sabe me dizer qual que é a doença do século? Doença dos últimos tempos, ansiedade. E a gente tem vivido tempos que não sabemos esperar o tempo de Deus. Eu falo isso com propriedade do assunto, porque eu passei por um momento da minha vida onde eu insisti muito, e uma pessoa me ligava e Deus usava e falava, ainda não é o tempo, ainda não é chegado o tempo. E eu ficava, Deus esqueceu de mim, só pode. Que fulano conseguiu, mas eu estava pedindo primeiro. Cicrano conseguiu, mas Deus, eu estava pedindo. E Deus falando que não era o tempo. E hoje eu entendo o porquê que não foi, que não aconteceu. E aconteceu no tempo de Deus. Se tivesse acontecido no meu tempo, conforme eu tinha pedido, coisas não teriam dado certo. Pelo contrário, muitas coisas teriam dado errado. E quando Deus colocou a mão e falou que agora era o tempo, era chegado o tempo, Deus entrou com provisão do céu, e o que eu não esperava viver, eu comecei a viver. Eu quero dizer para você que quando chegou o tempo de Deus na minha vida, eu vivi muito melhor do que aquilo que eu pedi, muito melhor do que aquilo que eu sonhei. Eu falo que, eu perguntei a respeito da doença do século, que eles falam da ansiedade. Eu não estou falando que é frescura, misericórdia, não estou falando que é isso, mas se Deus te trouxe aqui nessa noite, ouve o que eu vou te dizer, repreende isso da sua vida. Não fala a minha ansiedade, repreende isso da sua vida. Eu não tenho ansiedade em nome de Jesus, isso não é meu, isso é o diabo implantando na minha vida, e eu repreendo em nome de Jesus. Não aceita isso na sua vida. Jovens, não aceitem isso na vida de vocês. Eu tenho crise de ansiedade. Não, você não tem, é o diabo implantando, e você vai repreender e vai ser curado em nome de Jesus. Em Salmos 37, 7, diz assim, descanse no Senhor e aguarde nele com paciência. Vou ler de novo. Descanse no Senhor e aguarde nele com paciência. Quando a gente almeja muito uma coisa, quando a gente deseja muito uma coisa, é muito difícil ter paciência, não é, Yasmin? Quando a gente quer muito uma coisa, a gente clama por aquilo, e o primeiro passo que a gente faz é ver se é da vontade de Deus. É clamar a Deus e pedir para Deus responder as nossas orações. Eu falo isso com os meus filhos.
Orar a Deus e pedir a resposta não é orar hoje e amanhã falar, Deus falou que é. Não é assim. É orar, é buscar, é jejuar, é fazer propósito. Hoje em dia a gente vê muitos sonhos sendo frustrados, relacionamentos sendo frustrados, desejos da carne sendo destruídos de certa forma. E aí a gente vai questionar Deus, por quê? E eu pergunto para você nessa noite, você tem orado antes de tomar qualquer decisão? A gente tem feito aquilo que Deus tem pedido para a gente antes de tomar qualquer decisão? Quando eu falo que eu falo isso do tempo do Senhor com propriedade do assunto, uma vez eu e o Rogério entramos num financiamento. A gente consegue. E a gente entrou no financiamento e tudo lindo e tudo maravilhoso. A gente não orou antes. A gente apareceu e a gente fez. Em 2 meses a gente teve que sair do financiamento, obrigados. Porque a gente não deu conta de manter aquele financiamento. Eu não falo isso para vocês com vergonha ou frustrada, mas eu falo isso porque foi uma correção de Deus na minha vida. Não foi uma prova que eu passei, foi consequência da minha atitude. Foi consequência do que eu busquei com a minha mão. E às vezes a gente passa por situações onde a gente... que prova, que situação, Deus tem misericórdia de mim. Mas a gente precisa começar a observar quais têm sido as nossas atitudes antes de tomar as nossas decisões. Deus, Ele nunca tem a intenção ou quer envergonhar alguém. Mas as nossas atitudes têm consequência. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E se ainda não chegou o nosso tempo, nós temos que fazer a nossa parte em momentos de intimidade com o Senhor, colocar os nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos diante de Deus e perguntar para o Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? E acredite, se Deus falar que não, vai doer, a gente vai sentir, mas quando Deus falar, não foi do jeito que você me pediu, porque o que eu preparei para você é muito melhor, nós começamos a entender o Deus que a gente serve. A partir do momento que a gente parar de questionar ao Senhor, a partir do momento que a gente parar de questionar e querer andar na frente dEle, a gente vai começar a viver algo sobrenatural da parte de Jesus. Quando passamos por situações complicadas, situações difíceis, a gente tem ser humano, né? Eu falo a gente porque eu fui muito assim. E eu declaro que não sou mais. Jesus me mudou, Jesus me transformou. Mas o ser humano, ele tem um defeito, eu falo assim, de tudo questionar, né? Deus, por quê? Deus, por quê? E quando Deus usa alguém para falar com você, ou Deus fala diretamente com você, que tudo está no controle das mãos dele, não é isso que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir que vai ser resolvido do jeito que eu quero, vai ser resolvido do jeito que você quer. E não é dessa forma que Deus trabalha. Não é dessa forma que Deus faz na nossa vida. Quando a gente tem entendimento disso, quando a gente busca, o pastor tem ministrado muito aqui a respeito de fé, intimidade, um relacionamento de intimidade com o Senhor. E um relacionamento de intimidade com o Senhor não é uma coisa de hoje para amanhã, é uma coisa que é construída com o tempo. O Leandro fala muito isso, oração, jejum, propósito. Quando você tiver uma intimidade com o Senhor, o Espírito Santo vai soprar no seu ouvido, sim, sim, não, não. E você começa a ter entendimento de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Em Hebreus 11:1 diz assim a palavra: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Então, quando a gente fala que Deus está no controle, é porque Ele está no controle, não precisa de questionar. Deixa Deus abrir a porta do carro para você entrar. Deixa Deus abrir a porta da casa própria. Deixa Deus abrir a porta de um casamento, de uma família que você tem vontade de construir, um sonho que você tem vontade. Deixa Deus fazer. Não passa na frente, porque você vai se frustrar. Quando você achar que você pode tomar o controle das mãos do Senhor e ter a sua vida do jeito que você acha que é para levar a vida, você vai se frustrar.
Mas eu falo com toda a convicção, com toda a certeza que eu tenho no meu coração, que se você entregar de verdade nas mãos do Senhor, você vai ser surpreendido. Deus, Ele é o maior interessado em nos abençoar. Nossa pastora sempre fala isso, que Deus é o maior interessado em nos abençoar. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Não tem como você ser abençoado se você só murmura. Toda vez que você murmura, que você reclama, você está levantando uma adoração ao diabo. Isso é muito forte. Toda vez que você reclama de alguma coisa, você está deixando de adorar a Deus. Nós passamos por situações, sim, que dói, situações que a gente tem um sentimento de tristeza, angústia, mas nós precisamos nos fortalecer em Cristo. Nós precisamos nos fortalecer cada dia mais. Se você começar a questionar, se você começar a murmurar, na hora que você menos esperar, você está sendo a pessoa mais reclamona. Você está afastando pessoas da sua vida. E você está afastando o principal, que é a presença do Espírito Santo. Ele não vai se afastar da sua vida se você não permitir. Não tem como isso acontecer. Mas se você começar a atrair a presença dele para a sua vida e começar a declarar: Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle do meu relacionamento, Deus está no controle da minha faculdade, Deus está no controle da minha empresa, Deus está no controle da vida dos meus filhos, você vai começar a viver algo sobrenatural da parte do Senhor. Você pode acreditar nisso com toda certeza do seu coração. Não sou eu que estou falando, a palavra nos diz: espera com paciência. Ai, mas eu não consigo, porque eu tenho ansiedade. Não tem ansiedade nenhuma, vai orar, vai repreender isso da tua vida. Se você busca, Deus deixou os médicos. Busca os médicos, então, faz um tratamento, mas para de declarar isso na sua vida. Para de declarar que você tem isso na sua vida. Esses dias, eu gosto de contar, porque a minha casa é animada demais, sabe? Acontecem umas coisas lá que eu falo, não é só na minha casa, não é possível. Meu filho... Fui chamar ele cedo para ir para a escola. Estou me sentindo muito bem não, mamãe. Eu olhei para ele. Não tá não? Estou com uma dor no peito. Não sei se é ansiedade. Falei, está repreendido em nome de Jesus. Levanta essa cama e vai para a escola. Porque se eu começar a passar a mão na cabeça dele e falar para ele: ô filho, nossa, você tem isso? Eu não tenho não. Vai para a escola. A gente tem que sim buscar uma ajuda. Deus deixou os médicos capacitados para isso. Mas se a gente ficar declarando isso na vida da gente, a gente não vai sair do mesmo lugar, a gente não vai sentir melhora. Teve um dia que a Rebeca chegou em mim e falou assim: mamãe, eu estava pensando, 10 anos, 9, né, porque fez 10 agora. Eu estava pensando, eu acho que eu tenho um pouco de ansiedade. Eu falei, capaz, não acredito. Eu acho que eu tenho, porque assim, eu fico preocupada. Eu falei, preocupada? Mas 10 anos, preocupada com o quê, gente? Preocupada com o quê? Então a gente tem que começar a repreender certas coisas na vida da gente, porque sem a gente perceber, a gente está dando legalidade para o diabo agir na nossa vida. A gente começa a dar legalidade para o diabo agir na vida dos nossos filhos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo entender? A palavra deixa bem claro: espere no Senhor, não passa na frente dele, deixa ele agir na tua vida, deixa ele agir. Quando você começar a ver ele trabalhar na tua vida, você vai começar a entender o Deus que você serve. Eu contei para vocês do testemunho do financiamento. Gente, não é brincadeira, minha família sabe. Minha família sabe o que eu passei, como que foi, mas não foi uma prova. Foi consequência de ato meu e do Rogério. Porque a gente não buscou de Deus primeiro. A gente foi com a nossa mão. E isso vale para tudo. Eu estou usando o financiamento, que é o que aconteceu na minha casa. Mas isso vale para tudo. Relacionamento, trabalho, uma atitude que a gente tem impensável. E aí depois, eu acho que a maioria, quem já fez alguma coisa, depois falou assim: eu devia ter esperado um pouco mais. É a maioria. Eu devia ter esperado um pouco mais. Nossa, se eu tivesse esperado um pouquinho. Eu uso esse exemplo assim, quando a gente quer comprar alguma coisa. Aí você passa numa loja e fala: nossa, que negócio bonito, nossa, eu vou levar. Se a primeira loja que você acha, eu vou levar. Aí você passa na loja, 3 lojas para frente, está metade do preço que você pagou lá atrás. Porque você não soube esperar. Você está entendendo? Isso vale como exemplo na vida da gente. Quando uma mulher fica grávida, ela tem que esperar o quê? 9 meses para o bebê nascer, não é? Quem é mãe aí
quem é pai sabe disso, é 9 meses. Se o neném nasce de 7 meses, vai ter complicação, não vai? Se nasce de 8, tem que ficar em observação, não tem? Os médicos contam por semana. 40 semanas. No máximo 42. Se nascer de 43, vai dar problema, não vai? Porque tem o tempo certo. Tudo tem o tempo certo. Quem cozinha aqui? Quem gosta de cozinhar? Quando a gente vai fazer uma receita, você vai fazer uma massa de pão, por exemplo. Ela tem o tempo certo de crescimento. Se você não respeitar o tempo certo de crescimento e propor para assar antes, não vai crescer. E se você deixar passar o tempo, também não vai crescer. Por quê? Tem o tempo certo. E às vezes a gente vai fazer uma... Eu tenho muito disso, tá? A receita está falando assim, ó, 3 ovos, eu vou pôr 2. Entendeu? Não é? Não é assim? Coloque 6 ovos. 6 nada, vai dar um gosto de ovo. Isso aqui eu vou colocar 4. A gente faz assim. A mulher, a gente faz assim. E fica igual o que você comeu naquela padaria? Não fica. Por quê? Porque você não seguiu o que era para seguir. Você não fez o que era para fazer. E assim é na nossa vida espiritual. Assim é na nossa casa. Assim é no nosso trabalho. Se a gente não respeitar o que tem que ser respeitado, não tem como Deus trabalhar. Se Deus está direcionando a gente a ter uma atitude e a gente está fazendo outra, aí depois a gente vai questionar Deus. Mas a gente é tão cara de pau, porque a gente vai, faz errado, e depois fala assim, oh Deus, que prova que eu estou passando. Que prova que eu estou passando. Eu falava para o Rogério assim, não é possível isso não, tanto que a gente trabalha, nós não estamos conseguindo pagar, está passando um aperto para pagar. Deus, por quê? Eu imagino Deus falando lá, por que o quê, minha filha? Você foi lá e fez sem perguntar, sem pedir direcionamento, vai lá e faz do teu jeito, vai e põe a tua mão. Entendeu? E Deus tinha algo muito melhor. Quando eu comecei a entender o que Deus tinha para a minha vida, e comecei a obedecer aquilo que Ele me mandou fazer, quando eu comecei a fazer conforme Ele falou, Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei hoje estar aqui ministrando e podendo falar para vocês o que Deus fez na minha vida. Era um sonho muito grande meu fazer parte do Ministério de Louvor, mas eu achava que era uma coisa muito distante, que para mim não ia acontecer. E quando eu comecei a orar e falar assim, Deus, eu estou disponível para viver aquilo que o Senhor me chamou. Mostra para mim, Senhor, o que o Senhor deseja de mim, o que eu preciso fazer. Eu passo por lutas? Eu passo por lutas. Todo mundo passa por lutas. Inclusive é bíblico que os dias não seriam fáceis. Mas quando a gente tem entendimento que os dias não são fáceis, mas que a gente tem a presença do Espírito Santo com a gente, as coisas se tornam mais leves. E é possível a gente viver uma vida mais leve quando a gente vive uma vida de obediência. Quando a gente espera no Senhor, a primeira coisa que a gente experimenta, a primeira coisa é a paz. Quando a gente está fazendo uma reforma pequena em casa, mas a gente mudou para lá tem 3 anos. 2 anos e meio, vai fazer 3 anos que a gente está lá. E quando a gente mudou, quem já mexeu com reforma sabe como é que é. A gente pensou assim, ó, eu acho que um pedacinho aqui que a gente vai mexer, outro ali, a gente gasta uns 10, 15 mil, a gente consegue fazer. Já gastamos 30 e não terminou. Não terminou nem metade do que tinha que terminar. Gastou 30, já falou, vamos mudar para casa, senão não tem mais dinheiro para pôr um piso aqui. E assim faltou algumas partes para terminar a casa. E eu sempre orando e pedindo para Deus um direcionamento. Depois do financiamento do carro, viu gente? Porque aí depois do financiamento do carro, nunca mais eu fiz mais nada sem Deus me permitir. E aí eu comecei a orar e falar, Deus, eu queria tanto mexer aqui em casa. Eu queria tanto ter um conforto maior para nós, né? Todo mundo quer morar numa casa confortável, uma casa bonita. E eu falei, Deus, eu sou muito grata pelo que o Senhor me deu. Eu não pago aluguel, a gente tem uma casinha legal, mas eu queria muito mexer aqui. E aí a gente tentava uma vez, e aí não, ainda não vai dar. Aí a gente tentava outra vez, não, ainda não vai dar. E aí a gente, depois de muito tempo de oração, Deus começou a abrir portas. E para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente está quase terminando a reforma que a gente queria fazer. Deus honrou a gente de uma tal forma que hoje eu ainda olhei o pedreiro trabalhando lá, e eu entrei no quarto e comecei a agradecer a Deus, e eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel. Mas Deus devia isso para mim? Não.
Se Ele quiser fazer, Ele faz. Deus, se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. E eu não posso reclamar, porque eu não sei o que Ele tem para mim amanhã. Eu não sei o que Ele espera para mim amanhã. Se eu tivesse feito a reforma quando eu queria fazer de primeiro, a primeira vez que eu pensei em fazer a reforma, eu tinha gastado o dobro. Quando a gente foi ver o piso que eu queria pôr lá fora, eu falei com o Rogério assim, falei, Rogério, olha que piso mais bonito. Aí ele olhou para mim e falou assim, nossa, é bonito mesmo. Eu falei, imagina o quintal com esse piso, vai ficar tão bonito, né? Ele falou, fica, mas olha o preço desse piso, Tatá, não dá, para pôr no quintal não dá. E aí eu, amém, escolhi outro, eu já estava muito feliz porque a gente ia fazer a reforma, né? Maior alegria, eu cheguei na igreja, falei, pastor, eu vou trocar o piso lá de fora. Eu falei para Cris, eu vou trocar o piso lá de fora, na maior alegria, porque assim, para muitas pessoas pode ser uma coisa muito pequena, mas eu sei o tanto que eu orei, o tanto que eu busquei para isso. E aí eu cheguei em casa, aí a funcionária me ligou e falou assim, Tamires, eu fiquei sem jeito de falar lá na hora, mas sabe aquele piso que você gostou? Eu falei, sei. Ela falou assim para mim assim, amanhã vai entrar tudo na oferta, 50% de desconto. E aí eu peguei e falei para ela, 50% de desconto? Ela falou assim, 50%, mas tem que ser no dinheiro. No cartão eles não aceitam. Aí eu falei assim, eu vou ficar. Aí o Rogério olhou para mim e falou assim, você está ficando doida? Eu falei, não vai ficar 50% de desconto, nós não pode perder. E aí eu falei, se for nosso vai dar certo. A gente tem umas manias assim, né? Se for nosso vai dar certo. E aí ela falou assim, passa para mim quantos metros que você precisa. Aí eu falei para ela assim, passei a metragem para ela lá, e aí o piso chegou em casa. E o piso chegou em casa, Deus abençoe, deu tudo certo. Aí o piso chegou em casa e o Rogério falou assim, Tatá, esse piso é bonito demais. Eu falei assim, não, Deus é impressionante, né? Porque o piso que eu queria, Deus permitiu que eu comprasse aquele piso. E aí o Rogério falou assim, ele é tão bonito. Eu falei assim, eu queria pôr no quintal, Rogério. Eu falei assim, nossa, mas ele é tão bonito, eu acho que eu vou comprar para pôr no quarto. E aí o Rogério pediu para me ligar. Eu liguei, ela falou assim, Tamires, você acredita que só tinha metragem que você precisava para o quintal? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é sobre o piso, é sobre a fidelidade de Deus na nossa vida. Não é só um piso. Deus tinha aquele piso que eu queria, só a quantidade que eu precisava. Não é sobre um piso. Eu estou falando da obediência a Deus. A nossa vida espiritual funciona desse jeito. Deus faz coisa improvável, coisa que aos nossos olhos não dá. Se fosse para mim comprar, naquele dia que eu fui ver e não deu certo de eu comprar, a dona da loja não estava, e eu falei com o Rogério assim, nossa, eu só tenho hoje para resolver isso. E eu não teimei. Se eu tivesse teimado e brigado e tal, eu tinha pegado outro piso e tudo bem, mas não, eu esperei. Eu falei, eu espero, amanhã a gente vê. E Deus me honrou. Então assim, não é sobre o piso, eu não estou falando sobre o piso, eu não estou falando sobre a massa do pão, eu não estou falando sobre uma gravidez, eu estou falando sobre a obediência ao Senhor. Sobre esperar com paciência nele. Vai chegar a tua hora. Vai chegar a tua hora. Eu queria que vocês guardassem essa palavra no coração de vocês. Há um tempo determinado por Deus. Há um tempo determinado por Deus para mim e para você. Que o seu coração nessa noite possa receber vigor novo, uma força nova, uma compreensão diferente. Deus fortalece, Deus revigora o nosso coração para a gente esperar com paciência nele. Quando você achar que você está desesperado, Deus, não dá mais para esperar. Eu quero resolver essa situação agora. Dobra o teu joelho no chão e fala, Deus, revigora o meu coração. Renova as minhas forças para que eu possa esperar com paciência no Senhor. Muitas lutas que a gente passa não é luta. A gente acha que é luta, mas não é. É consequência de ato nosso mesmo. É consequência de erro nosso mesmo. E eu falo isso por mim. Eu falo pela minha casa, pela minha família. Muitas coisas que a gente passa, que a gente passou. Uma vez o Rogério falou para mim, nossa, não é possível. Eu falei, é possível sim, que nós dois não tem juízo, nós dois errou. Eu vou questionar Deus? Vou falar que foi Deus que errou comigo, que Deus me esqueceu? Deus não esquece. Ele é o maior interessado em nos abençoar, como eu falei aqui. Ele quer me abençoar, Ele quer te abençoar. O tempo de Deus chegará para mim, o tempo de Deus chegará para você. Que nessa noite você possa tomar posse dessa realidade. Vai chegar o tempo de Deus. Jesus, durante todo o ministério dele, ele dizia, minha hora não chegou. A minha hora não chegou. Mas teve uma vez que ele falou, a minha hora chegou.
Então guarde isso no seu coração, guarde essa palavra no seu coração, que essa palavra seja fortificada no seu coração todos os dias. Espera com paciência no Senhor, Ele é o maior interessado em te abençoar. Espera com paciência. Às vezes a gente quer muito uma coisa e a gente começa a ultrapassar os limites, a gente começa a ter atitudes que nós mesmos causamos frustrações. E eu falo, Deus não tem nada a ver com isso. Quando você mesmo erra, você mesmo tenta consertar sozinho, você mesmo fala que, ai, nossa, Deus está demorando, eu vou fazer, Deus vai abençoar. Não, não é assim não. Servir a Deus não é bagunça, servir a Deus não é oba-oba. Ou você serve, ou você não serve. Ou você obedece, ou você não obedece. Para de ficar nessa água morna, para de ficar achando que você resolve tudo sozinho, que você vai se frustrar cada vez mais. E em mim doeu muito para mim enxergar. Quem me conhece, quem tem mais intimidade comigo sabe disso. Desobediência. Eu batizei nas águas com 13 anos. Me desviei. Com 15 anos eu estava grávida. Passei uma vida que eu não quero de jeito nenhum que os meus filhos passem. Passei uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, uma vida de tristeza, porque eu estava afastada. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu sofri abuso dentro da minha casa. Sofri abuso, a minha família, eu tive apoio da minha família. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus pela vida da minha tia Tati, porque ela sabe o que eu passei. Com 12 anos, você passar por um abuso dentro da tua própria casa, não foi fácil. E eu só não enfrentei sozinha porque Deus teve misericórdia de mim e colocou pessoas que me ajudou. E mesmo assim eu fui, batizei, conheci Jesus e caí de novo. E tudo que eu passei com 15, 16 anos não foi culpa de Deus não, foi consequência minha, porque eu já sabia da verdade. Eu já sabia quem que podia me salvar, eu sabia quem que podia segurar para minha mão, eu sabia quem que eu podia pedir socorro. E mesmo assim eu caí de novo. Engravidei na adolescência, era uma criança cuidando de outra criança, não aceitava que as pessoas me corrigiam. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi um choque para minha família, mas no fundo eu acho que eles esperavam. Ou eu engravidava, ou eu ia para a cadeia. A minha amiga está aí, ela sabe, eu não preciso mentir. A tia Tati está aí, ela sabe. Me envolvi com drogas. Tive uma vida que hoje eu sinto orgulho de falar o que Deus fez por mim. Eu não sinto orgulho do que eu fiz. Eu não tenho orgulho do que eu fiz. Mas eu tenho orgulho de falar o que Deus fez na minha vida. Eu me envolvi com drogas. Eu tive relacionamentos com outras mulheres. Eu tive relacionamentos com 2 pessoas junto. Eu tive... o meu passado é uma vergonha. Mas o meu testemunho é a coisa mais linda que Jesus fez na minha vida. Deus teve misericórdia de mim. E quando eu conheci o Rogério, eu já contei isso aqui uma vez, ele falou pra mim assim que... Ele perguntou que religião que eu era e eu falei, mas eu não vou em nenhuma. E ele falou pra mim assim, eu posso ir na igreja com você, mas batizar eu não batizo. Para quem não sabe, o Rogério era ateu. E ele falou, batizar eu não batizo, mas se tiver aqui com você eu vou. Hoje o Rogério é batizado, é líder da mídia, sobe no altar, fala da palavra do Senhor. Mas por quê? Sempre teve alguém intercedendo por mim. Sempre teve alguém orando pela minha vida. E a partir do momento que eu me posicionei e falei, Deus, eu quero viver algo diferente. Me ensina a ouvir a tua voz. E comecei a entender que o tempo de Deus não é o meu tempo, que o meu relógio não é o mesmo do Senhor. Eu comecei a viver algo sobrenatural da parte de Deus. E eu não estou falando algo sobrenatural da parte financeira, eu não estou falando algo sobrenatural de bens materiais, eu estou falando algo sobrenatural do que Deus fez para mim, por mim, pelos meus filhos.
O meu filho vai fazer 14 anos, eu tenho uma filha de 10, Deus me deu uma bebezinha agora. Eu olho para o meu passado e eu falo, Senhor, como o Senhor foi misericordioso por mim. Como a tua misericórdia foi grande pela minha vida. Eu olho hoje os meus filhos e onde Deus me trouxe. Mas não foi só flores. Eu tive um relacionamento difícil. Eu tive um relacionamento abusivo. Eu sofri agressão. E se eu falo isso hoje para vocês, é porque eu não desejo isso para ninguém. Eu não desejo isso porque dói. E hoje você está aqui, você tem a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Você tem a oportunidade de ouvir o que Deus pode fazer na tua vida. Para de ficar dando murro em ponto de faca. Para de ficar tentando procurar alegria onde não tem. O único que pode preencher o vazio do nosso coração é Jesus. Não tem outro meio. Quando você convida Jesus para habitar em você, para habitar no seu coração, você fica preenchido de uma tal forma que as outras coisas ficam tão pequenas. Você tem uma confiança tão grande naquilo que Deus pode fazer. Você começa a entender que você é um escolhido, que você é amado. Às vezes a gente passa por situações que a gente pensa assim, será que Deus está me vendo passar por isso? Ele está te vendo, mas Ele está esperando um posicionamento seu. Ele quer te abençoar, Ele quer me abençoar, mas precisa da gente dar o primeiro passo e falar, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, eu quero viver aquilo que o Senhor projetou para mim. Mas a gente precisa ter um posicionamento. Buscar primeiro o reino do Senhor e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas necessárias. Hoje em dia é uma pressa de relacionamento, uma pressa de amadurecimento desnecessária. É desnecessária. Quem é casado há mais tempo, quem tem uma família, sabe, homens, sabe do peso que é quando você tem uma família que depende de você. E os jovens hoje em dia é uma loucura que eu nunca vi. É uma loucura porque busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca primeiro o reino de Deus. Senhor, eu quero entender o que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eu quero entender o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o meu chamado. Olha como a gente é privilegiado hoje em dia. Quantas pessoas hoje queriam estar aqui? Quantas pessoas hoje, quantas mães queriam os filhos na igreja? Quantos filhos queriam os pais na igreja? Começa a buscar, Senhor, eu quero a minha família. Traga minha família para os seus caminhos. E tudo que você precisa, Deus vai acrescentar. Deus vai cuidar do teu relacionamento. Deus já tem uma família preparada. Deus tem o melhor emprego. Deus tem a casa própria. Deus tem tudo preparado para você. Deus tem tudo preparado para mim. Mas a gente precisa ter um posicionamento diferente e começar a pensar, Senhor, tem misericórdia de mim. Fortalece o meu coração. Para que eu tenha paciência, para que eu tenha sabedoria de esperar. Várias passagens diz, espera com paciência. Para de querer ficar controlando tudo com a sua mão. Não é assim que funciona. Vocês já ouviram o ditado? Não é assim que a banda toca? Não é assim que funciona. Começa a buscar, Senhor, me ajuda a entender o que o Senhor tem para mim. Me ajuda, porque às vezes a gente fica eufórico, né? Quando a gente começa a vir na igreja, principalmente, porque aí você quer fazer, nossa, acho que eu quero ir pro louvor, acho que eu quero tocar bateria, não, acho que eu quero teclado, não, mas se eu tocar baixo, e se eu ajudar na porta, amém, tem que ter esse desejo mesmo no coração, mas pensa, conversa com o Senhor e pede para Ele te direcionar. Não pula fase, não pula etapa. Não, a gente não. Eu já quis muito buscar satisfazer, preencher o vazio do meu coração, às vezes em roupa, sapato. E aí toda vez que eu ia sair, eu falava assim, nossa, eu não tenho um sapato. Nossa, eu não tenho uma roupa. Porque não era aquilo que me faltava. Não era o sapato que me faltava, não era a roupa que me faltava posicionamento.
Me faltava posicionamento. Quando você tem posicionamento, não estou falando para vocês andar mal arrumado não, viu? Mas quando a gente tem posicionamento, essas coisas se tornam mínimas, se tornam pequenas. Você começa a buscar pela presença do Espírito Santo. E o teu maior desejo não é comprar uma roupa. O teu maior desejo é falar assim: Senhor, hoje eu vou na tua casa e hoje eu quero que o Senhor fale comigo. Senhor, hoje eu vou na sua casa e eu quero ser usada por ti. Quando a gente começa a buscar quando a gente começa a buscar Deus em primeiro lugar, o desejo do nosso coração é diferente, eu garanto. Eu falo isso com toda a convicção do meu coração. Porque o meu maior sonho era ter uma casa grande. O meu maior sonho era ter um carro do ano. E hoje o meu maior sonho é que Deus use a minha vida, conforme o querer dele. Hoje o meu maior sonho é ser um instrumento na mão do Senhor, para que pessoas possam ver o que Deus fez na minha vida e que tenham o anseio, o desejo do coração de viver algo sobrenatural da parte do Senhor. Amém, irmãos? Que essa palavra seja fortificada no coração de vocês e que vocês peçam força e sabedoria para Deus nos dar cada dia mais força de esperar, para que Deus possa revigorar as nossas forças, para que a gente tenha entendimento que esperar no Senhor é o melhor que a gente pode fazer. Amém?